Olá, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Professora Débora, corrigindo a primeira tarefa do roteiro de língua portuguesa, texto descritivo, carta de apresentação, atividade inspirada na aula do dia 9 de fevereiro, nos seus mínimos detalhes, exibida pelo Centro de Mídia da Educação do Estado de São Paulo. Antes de produzir o seu texto, era muito importante acompanhar essa aula. A carta de apresentação é um texto descritivo no qual você deveria se apresentar, ressaltando suas características físicas, que são os elementos que marcam a sua aparência ou o modo como você se vê, e as características psicológicas dão conta do seu jeitinho de ser, da sua personalidade, dos elementos que marcam as suas preferências, o seu modo de agir, etc. O nosso roteiro era uma organização mental do nosso texto. Ele apontaria a ordem, o corpo do texto, era uma linha a seguir. O primeiro item era: determine o contexto. Você queria o contexto do trabalho? Ou uma apresentação para participar de algum reality show, por exemplo? Não, eu vou me apresentar para atividade, para professora, no contexto escolar mesmo. Então, você teve a liberdade de escolher um contexto. A situação de comunicação e o sentido que ela tem naquele momento marcam o que a gente chama de contexto. Você deveria, então, delimitar, escolher esta situação de comunicação e que sentido a carta de apresentação teria dentro dele. Definido o contexto, você ia definir também para quem você vai se dirigir. Este é o terceiro item, mas ele é o primeiro parágrafo da nossa carta de apresentação. Nós começamos, portanto, citando generalidades sobre a nossa pessoa, características mais gerais. Aqui está um exemplo dos 3 itens do nosso roteiro. Eu escolhi o contexto do trabalho e eu escolhi o meu destinatário ao programa Jovem Aprendiz. Como eu não tenho o nome do meu destinatário, eu coloquei senhor contratante. E aqui a terceira parte, eu apresento generalidades sobre mim. Sou Débora Rodrigues, tenho 16 anos, estou cursando a segunda série do ensino médio na Escola Estadual Professor Giacomo Stavoli. Generalidades. Agora seguimos com as características físicas, elementos visuais que marcam o modo como eu me vejo. Eu usei 2 parágrafos. Eu sou branca, tenho olhos claros, 1,53 m de altura, meus cabelos são curtos e castanhos claros. Uso roupas modestas, não tenho tatuagem nem piercings, mas gosto muito de usar maquiagens e adereços. Não é importante citar essas coisas, não é obrigatório, mas são itens que eu escolhi. Você poderia ter escolhido qualquer outro, cor dos olhos, enfim. O texto deveria seguir com as características que marcam o modo como eu sou, meu modo de agir, minha personalidade, meu caráter. Meu parágrafo nesse item do roteiro. Sou extrovertida, comunicativa, gosto de aprender coisas novas e fazer novas amizades. Sociável, prestativa, determinada, procuro realizar as minhas tarefas com muita dedicação. Eu achei que para o contexto do trabalho, esses itens fossem os mais relevantes. O roteiro nos apontava para nos despedirmos do nosso destinatário, finalizando o nosso texto. O meu parágrafo para esse item do nosso roteiro ficou: essas são as minhas principais características. Espero ser escolhida para o programa e aguardo seu contato. Muito agradecida. Este é o texto finalizado.
Antes de enviá-lo à professora, o aluno vai ler, prestar atenção à ortografia, analisar se atende à proposta e veja como o roteiro o ajudou. Ele ameniza um pouco aquela angústia. O que eu escrevo? Como eu começo? Que direção tomar? O roteiro é muito importante. Ele é uma seta, uma diretriz, um parâmetro. Veja que eu não separei os parágrafos pelo número de itens. Não ficou estanque, não ficou com a divisão, mas a fluidez do texto seguiu direitinho ao roteiro. A correção é um momento muito importante de aprendizado. Revisitando o seu texto, você perfaz o seu caminho, percebe como poderia desenvolver ainda mais as suas boas ideias. Vai lá, pega o texto, compare com o nosso modelo e bom estudo!